E aí pessoal, vamos iniciar aqui a nossa terceira aula, tá bom? Contando aqui com mais 20 questões do total de 100 que nós vamos trabalhar. E nessa aula aqui, o que é que nós teremos? Nós teremos algumas questões sobre a parte de troca de dados, certo? Troca de transferência de dados, aonde nós veremos questões sobre internet, intranet, e-mail, navegadores, certo? E sempre reforçando aquilo que eu já falei na aula anterior. Se você, porventura, for tentar fazer outras questões, tá bom? E procurar fazer um filtro com base na nossa banca, que é o ideal, procurar fazer questões da banca, e não encontrar questões suficientes sobre algum dos temas que eu espero que você já tenha baixado e está basicalizado, que está aqui na nossa plataforma, e esteja controlando os seus estudos, se você, porventura, for olhar algum daqueles tópicos ali, ao menos me refiro na parte de informática, né? Os demais professores, o Sérgio Rosa e o Heron, devem dar algumas outras orientações sobre bancas que tenham questões semelhantes à da Consulplan, para que você possa exercitar mais, caso não tenham muitas questões sobre algum assunto. Mas olha só, se você, porventura, for tentar fazer questões de informática e não tiver muitas questões disponíveis da própria Consulplan, dê uma olhada nas questões da FGV. Por quê? Porque o desenvolvimento da Consulplan, a elaboração de questões da Consulplan, ela tem um perfil muito semelhante ao que é seguido pela FGV, tá bom? Então procurem, se porventura não tiverem questões suficientes da Consulplan para poder exercitar, procurem as da FGV com o mesmo assunto, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira questão. Vamos lá. No contexto da ligação de computadores e outros tipos de artefatos a uma rede de computadores, o termo banda refere-se ao quê? Olha, é até um termo bem comum, certo? É uma expressão bem comum no nosso dia ao se referir à internet, né? A questão da comunicação em banda larga. O que é que isso se refere? Vai se referir à capacidade de transmissão de dados, ou seja, a quantidade de dados que estão sendo transmitidos em uma conexão e também a velocidade dela, tá certo? Entenda que isso é importante se nós levarmos em conta, se vocês forem tiverem um pouquinho mais de idade igual a mim, vocês devem ter pegado aí a internet no final dos anos 90, estou velho, e devem ter se deparado já no início dos anos 2000 também, com internets mais lentas, internet ainda de escadas, aonde você tinha uma limitação muito grande na questão de capacidade de transmissão e quantidade de quantidade de dados a serem transmitidos naquele fluxo. Com o passar do tempo, e isso aconteceu, graças a Deus, de uma maneira bem rápida, né? Com o passar do tempo, se desenvolveram novas tecnologias que permitiram um aumento da quantidade de dados a serem enviados e recebidos de modo simultâneo, tá certo? E também na velocidade que esses dados eram enviados ou recebidos. A essa ideia de aumento da capacidade foi dado um nome de banda larga, certo? E isso aí vai se referir muito, no caso aqui das nossas questões, bora aqui, ó, porque, das nossas opções, por quê? Porque na letra A nós temos quantidade de memória disponível no modem. Não vai envolver a memória disponível no modem, não vai envolver isso. Letra C, já vou logo adiantar com o gabarito da nossa letra B, viu? Mas vamos olhar aqui as outras. Letra C, ao limite de tamanho de arquivos transmitidos? Não necessariamente, certo? E a ideia de banda larga também se refere à questão da quantidade, sim, mas não o limite de tamanho, até porque a transmissão de dados ela não acontece toda de uma vez, ela vai acontecer sempre em pacotes. Então, não importa se o seu arquivo ele tem 1 megabyte ou 1 terabyte. Eles vão acontecer sempre em pacotes. Se eu não estiver enganado, na nossa primeira aula, nós até tivemos aqui uma questão envolvendo a questão do clock, do processamento de dados de um computador, né? Aonde eu expliquei que o clock basicamente é o tempo, certo? É um tempo de pulso que se leva para transmitir um pacote de dados do emissor ao receptor, tá certo? Então, a transmissão de dados sempre acontece em pacotes. Esses pacotes podem ser maiores ou menores, mas sempre serão em pacotes.
E não importa o tamanho do arquivo original, ele vai ser dividido em pacotes e levado pouco a pouco, pacote a pacote, para o seu destino. E lá ele é todo reorganizado novamente para que ele possa ser exibido de maneira integral ao seu receptor, tá bom? D. Ao limite de tamanho que uma conexão pode durar? Não vai envolver a questão da duração da conexão, não. E letra E. Ao número máximo de arquivos que podem ser transmitidos? Não vai se envolver ao número máximo de arquivos. É porque não existe uma limitação de número de arquivos a serem transmitidos, tá bom? Então, a banda larga nessa nossa questão aqui vai se relacionar ao quê? A velocidade de transmissão de dados. Letra B. Vamos à próxima. Ah, sim, só mais uma coisa aqui. Com relação a essa transmissão, ela não vai acontecer, certo? É importante destacar isso aqui, por exemplo, em megabytes, com o B maiúsculo, e sim em megabit, com B minúsculo, megabit e não megabyte. O pessoal fala muito, minha internet a minha internet é de 1 GB, né? Velocidade de 1 GB. Não existe internet de velocidade de 1 GB. Existe internet de 1 gigabit, com B minúsculo. Ou seja, a transmissão acontece de bit em bit, certo? E como nós vimos em questões anteriores, vai se referir ao quê? Ao 1 bit vai se referir a 0 ou 1, tá bom? Não é megabyte, é megabit, com Bzinho minúsculo. Vamos lá. 2. Com relação ao Bluetooth, assinale a afirmativa correta. As frequências utilizadas para a transmissão de Bluetooth são diferentes das utilizadas pelo Wi-Fi. Não necessariamente. O Bluetooth ele pode usar o mesmo tipo de frequência do Wi-Fi, tá bom? Lembrando que o Bluetooth, o que é? Ele é um meio de transmissão não guiada, certo? Ele é um meio de transmissão de dados não guiada. O que é que isso significa? Se nós temos a transmissão guiada, se nós temos a transmissão não guiada, então também temos a transmissão guiada, que são aquelas conexões, aquelas transmissões de dados que acontecem por meio de conexões com cabo, bom? Ou as conexões cabeadas. Conexão cabeada é sinônimo de conexão guiada. É onde você pode utilizar o cabo par trançado, que é o mais comum atualmente, o cabo de fibra ótica, que é o que nós temos de melhor qualidade, mas ainda não é o mais comum, devido à questão do custo, tá bom? Mas os dois principais são esses, tá bom? O par trançado e o fibra ótica. Ainda temos o cabo coaxial, que pode ser citado como exemplo, mas o seu uso é muito limitado atualmente, tá bom? Vamos lá. E sobre o não guiado, como é o caso do Bluetooth, nós temos o Bluetooth, temos o Wi-Fi, temos a rádio, temos o satélite, exemplos de transmissão não guiadas, ou seja, são transmissões que vão acontecer através de ondas, sinais, certo? Que se espalham pelo ambiente. Por isso que você tem a ideia da transmissão não guiada, porque você não tem como especificar exatamente o caminho que está sendo feito para que aquela conexão chegue de um aparelho ao outro. Então, não é a letra A, tá bom? Letra B. O Bluetooth é uma alternativa de baixo custo para o TCP/IP. Não é, certo? Não é. O Bluetooth ele não tem uma qualidade tão boa assim e ele não chega a ser tão barato quando se trata de uso, tá bom? Existem outras tecnologias não guiadas que custam talvez a mesma coisa ou menos do que os aparelhos de Bluetooth e tem uma qualidade muito superior, tá bom? O gabarito aqui vai ser letra C, eu explico já, mas vamos olhar aqui as outras questões. Letra D, dispositivos Bluetooth podem operar simultaneamente no modo Master ou Slave em redes ad hoc Bluetooth. Não, tá errado, tá bom? Infelizmente. Não tem essa simultaneidade, infelizmente. Uma única rede Bluetooth pode suportar até 32 dispositivos conectados simultaneamente. Não dá. Não. Se alguém aí já tentou conectar pelo menos 2 aparelhos em uma única rede, já deve ter sofrido com isso, viu? Infelizmente não dá. Apesar de que alguns fabricantes podem dizer que suportam uma certa quantidade de dispositivos, não 32, mas uma certa quantidade, o que infelizmente não condiz com a realidade. Vamos lá.
Bluetooth classe 1 pode ir até 100 metros. Olha só, é outra informação, como eu estava falando agora, sobre o que é disponibilizado pelos fabricantes, tá bom? Muita atenção sobre isso. Por quê? Porque nem sempre acontece efetivamente esse alcance. Tudo vai depender de estar em um ambiente livre de barreiras, ou seja, que é uma barreira, seria uma parede, por exemplo, livre, em campo aberto, e essa conexão chegar de um ponto ao outro, sendo que esses pontos estão separados por 100 metros. Muita atenção sobre isso, tá bom? Mas o classe 1, ele realmente tem essa capacidade de 100 metros. Nós temos ainda, olha só, deixa eu botar aqui, classes. Nós temos aqui 3 classes, 1, 2 e 3, certo? O alcance dessas 3 classes seria de 100 metros. O classe 2 de 2,5 metros e o classe 3 de 1 metro, certo? O classe 1 ele vai trabalhar com uma potência de 100 megawatts, certo? A potência é em megawatts. O classe 2 vai trabalhar com a potência. Aliás, eu troquei aqui a potência pelo... Perdão, deixa eu inverter aqui. Eu troquei potência pelo alcance. Perdão. Não, mas foi só no segundo, né? O terceiro estava correto. O classe 2 é 10 metros, o classe 1 realmente é 1 metro. A potência do classe 2 é de 2,5 megawatts e a potência do classe 1 é de 1 megawatt, tá bom? Então nós temos essas 3 classes de transmissão de Bluetooth, de potência de classificação de Bluetooth, tá bom? Cada um com as suas características. Vamos ao próximo. Um único computador em um escritório é conectado à internet através de uma conexão banda larga cabeada e um roteador com uma única porta LAN. Para compartilhar essa conexão com outros computadores no escritório, formando assim uma rede local cabeada, a essa rede deverá ser acrescido o equipamento de quê? Um firewall, um modem, um DNS, um repetidor ou um switch. Pelo que está descrito aqui, nós temos o que? A ideia do switch, letra E, tá bom? O repetidor, pessoal, ele poderia ser qualquer um dos dispositivos de conexão. E quais seriam esses dispositivos de conexão? Seriam o hub, o próprio switch, certo? E o roteador. Pelas suas características, o que é mais usado como repetidor, porque tem uma capacidade bem limitada e para a função de repetidor ele se classifica bem, certo? Seria o hub. Mas qualquer um dos 3 pode ser utilizado. DNS o que é? É um protocolo. Modem o que é? É um equipamento de conexão, certo? Que recebe, ele vai decodificar os dados recebidos em dados transmissíveis para as conexões, e o firewall é um tipo de dispositivo ou software ou hardware que vai controlar o acesso ao sistema ou a uma rede, tá bom? Então vamos lá, gabarito aqui, letra E. 4. Pedro verificou o status da rede do computador em que estava trabalhando. No Windows 10, a seguinte tela foi apresentada. Sobre o computador de Pedro, é correto afirmar que está no modo avião? Não. Essa imagem aí não trabalha com a ideia de modo avião. Há uma conexão Bluetooth? Também não. É necessário configurar a VPN? Não. O que é VPN, pessoal? É uma rede privada virtual, certo? Uma Virtual Private Network. Está conectado à internet por uma rede sem fio? Aí sim. Foi criada uma conexão de escada para acessar a internet? Também não, tá bom? Gabarito, letra D. Sobre o significado dos termos internet e intranet, considere as afirmativas a seguir. São sinônimos em qualquer contexto? Não, em qualquer contexto não. Por quê? Apesar de internet e intranet terem muita coisa em comum, mas nós temos aí uma característica fundamental que vai distinguir uma da outra, que é a questão do acesso. Internet é rede pública, qualquer pessoa pode acessar, tendo os equipamentos necessários. Intranet é rede privada, só quem pode acessar é quem tem autorização, e essa autorização normalmente vem mediante usuário, certo? E senha.
ok? Por mais que você tenha os equipamentos necessários para se conectar, você só pode se conectar a uma intranet se você tiver usuário e senha. A intranet não pode ser acessada remotamente via internet sem autenticação, olha só, sem autenticação, mesmo sem ser remotamente, mesmo que fosse no local. A intranet não pode ser acessada se não tiver autenticação, se não tiver autorização, tá bom? Então, essa 2 aqui, ela tá correta. Se nós encerrássemos ela bem aqui, ela estaria errada. Agora, esse pedacinho aqui deixou ela correta. Por quê? Porque a intranet pode sim ser acessada via internet, contanto que existe autenticação. A intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos com acesso limitado. Perfeito também, como eu falei. O acesso ele é limitado. Por quê? Porque precisa de usuário e senha. E normalmente a intranet é utilizada em ambientes corporativos e governamentais. Por quê? Porque tem que ter um controle. Só quem pode acessar essa rede interna é quem tem autorização. Então, 2 e 3 estão corretos. Gabarito letra E. Próxima. Os sites da internet não oferecem navegação mais segura. Aliás, que oferecem, desculpa, navegação mais segura podem ser identificados pelo exame do prefixo na URL de acesso. O prefixo que indica essa condição é o que? É o HTTPS. Por quê? Isso aqui ele vai representar a junção de 2 protocolos, que é o HTTP e um dos protocolos de segurança, que seria o que? O SSL ou o TLS. 2 protocolos de segurança. Então, se você tiver só o HTTP, você tem um protocolo de hipertexto, tá bom? Que é isso? É o protocolo que permite a exibição dos elementos de uma página de internet. Leva esse nome por quê? Porque ele é utilizado desde os primórdios da internet, início dos anos 90, aonde nós tínhamos páginas de internet somente com texto. De lá para cá, claro que isso mudou. Você tem texto, tem imagem, tem música, tem vídeo, tem animação, tem tudo enquanto, mas o protocolo continua com a mesma nomenclatura, apesar de sofrer atualizações para suportar todos esses elementos, certo? Mas o protocolo ainda se mantém, que é o HTTP, protocolo de hipertexto. E hoje, para poder você ter mais segurança na internet, você pode usar esse protocolo em junção com outros que vão dar uma camada a mais de segurança à sua página, ao seu acesso. Esses protocolos de segurança quais são? Podem ser 2, o SSL ou o TLS. Quando o HTTP se junta com qualquer um dos dois, ele se transforma no HTTPS, tá bom? Gabarito, letra B. Próximo. Uma intranet é um sítio web do tipo o quê? Público? Não. Intranet, eu acabei de falar para vocês, é privado, tá bom? Ele não é público. Ele é compartilhado, ou seja, os empregados e os clientes da empresa podem ver o seu conteúdo? Não necessariamente. Você pode sim trabalhar a ideia de intranet com acesso de empregados, ou seja, colaboradores e clientes, tá bom? Mas não necessariamente. Normalmente, a grande maioria são os empregados, ou seja, os colaboradores. Interno, somente as pessoas ligadas à empresa podem ver o conteúdo. Perfeito, gabarito. Bora ver o restante. Seguro? Pode ser que sim, vai depender dos protocolos que esteja utilizando, tá bom? Qualquer pessoa com uma senha especial pode ver o conteúdo? Não é qualquer pessoa. Lembrando que não é só senha, é usuário e senha, tá bom? E a questão de segurança tem a senha como um dos protocolos ou procedimentos de segurança necessários para poder se manter um ambiente seguro. Restrito, somente os diretores da empresa podem ver o conteúdo? Não, apesar de ser restrito, mas esse acesso é para quem tem usuário e senha, e não necessariamente somente os diretores. Próxima. 8. O domínio internet.org é destinado a instituições governamentais? Não. Instituições governamentais seria o quê? O .gov. Instituições não governamentais? Não necessariamente. Por quê? Porque instituições não governamentais podem ser instituições comerciais, que aí seria .com, podem ser instituições educacionais, que aí seria .edu, certo? E assim por diante. Instituições não governamentais, aí está aqui o pulo do gato, ó, sem fins lucrativos. Não é instituição em geral,
mas sem fins lucrativos. Aí sim, você vai ter a .org, certo? .org. Qualquer pessoa física, não. Qualquer pessoa jurídica, não. Olha só, A e B, fica a letra C, gabarito. Tá bom? E muita atenção também com relação, deixa eu só, acho que eu até botei aqui, pronto, aproveitar essa folha em branco aqui. Por quê? Porque quando se fala em endereços de internet, nós temos que entender que existe a identificação de cada parte de um endereço. Olha só, veja só. Normalmente vai iniciar com o quê? Com um protocolo, que é o HTTP, né? Que é protocolo. Deixa eu botar logo tudo aqui. Você vai ter o www. Nós vamos ter o nome do site, né? Bora botar aqui o nosso. O nome do site é Heron Lemos, certo? O tipo de site, né? No caso aqui seria um .com, BR. Aí depois do BR ainda teria a barra, né? Deixa eu botar aqui, barra informática. Esse site ficaria mais ou menos assim. Deixa eu tentar escrever aqui para vocês. HTTP www.heronlemos.com.br informática. Pronto, esse aqui seria mais ou menos a nossa URL para poder acessar o conteúdo de informática dentro do site Heron Lemos, tá bom? Agora, o que cada uma dessas partes aqui significa? Vou olhar aqui, deixa eu mudar aqui a cor. Esse aqui, como nós já vimos, seria o que? O protocolo. O www seria o que? Um subdomínio. O Heron Lemos seria o domínio original. O .com, ele seria uma complementariedade ainda do domínio, só que identificando que tipo de domínio é aquele, certo? Um domínio comercial, certo? Ou um domínio governamental, se fosse .gov, ou um domínio de uma entidade pública não governamental, certo? Sem fins lucrativos, em caso seria a .org. Se fosse um domínio de uma instituição de ensino, como uma faculdade, uma universidade, .edu. Se fosse o domínio, se o Heron Lemos fosse uma página de departamentos militares, como Exército, Marinha, Aeronáutica, seria .mil e assim por diante. Então, isso aqui é uma complementariedade do domínio, certo? Que leva a uma sigla em inglês chamada TLD. O .br, ele é um código, certo, de localização, certo? Um código de localização, um código local, que basicamente ele vai identificar onde é que aquele domínio está ou não registrado. Portanto, se você tem .br, você tem a ideia de que esse domínio aqui está registrado aonde? No Brasil, tá bom? Se fosse .it, professor, então esse domínio estaria registrado aonde? Na Itália. Se fosse uma coisa que já foi pegadinha com relação a esse código local, eu já vi uma questão de prova perguntando sobre o código UK, né? E uma das opções tinha lá, né? Eita, cá feio, né? É UK, viu, pessoal? Uma das opções era lá, Ucrânia. Aproveitando a ideia da Ucrânia, né? Aí está em foco devido à guerra, infelizmente. Mas uma das opções era Ucrânia. A galera foi em peso em cima disso. Quando, na verdade, o UK é um código de identificação local
que se refere ao Reino Unido. Por quê? Porque é a abreviação de United Kingdom, certo? Reino Unido. Então, muita atenção a esses pequenos detalhes aí, que o examinador pode cobrar na sua prova. E temos aqui ainda a questão da informática, que vai ser o quê? Um diretório. O diretório que você está acessando dentro desse endereço aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Gabarito dessa nossa questão 8 é a letra C. Vamos para a próxima. Questão 9. Para navegar na internet é necessário utilizar um programa do tipo browser. Ou seja, o que é um browser, pessoal? É um navegador. Certo? É um navegador. Como o Internet Explorer. Hoje, o Internet Explorer está caindo em desuso e a Microsoft está usando o que? O Edge. Tá bom? Como o Internet Explorer. Aí temos que olhar aqui os outros, né? Google Chrome é navegador? É. Painel de controle é navegador? Não. Central de rede e compartilhamento é navegador? Não. Microsoft Word é navegador? Também não. Central de acessibilidade é navegador? Também não. Gabarito da questão, letra A, tá bom? Professor, exemplos aqui, né? Aqui já foi citado o Internet Explorer, certo? Ó. Já foi citado o Google Chrome, o Edge, sendo que esses dois aqui, o Internet Explorer e o Edge, são nativos do sistema operacional Windows 10, tá bom? O Google Chrome não, você tem que instalar à parte. E o outro também que pode vir a ser cobrado na sua prova, com a mesma ideia do Google Chrome, que é instalado à parte, é o que? É o Firefox. Opa. Firefox, tá bom? São os 4 navegadores mais cobrados em prova atualmente. Vamos lá. Com relação à infraestrutura do correio eletrônico, conhecido como webmail, como por exemplo o Gmail, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Pessoal, só uma observação. Deixa eu pegar aqui a vermelhinha, eu gosto de trabalhar com o vermelho para destacar. Aqui. Só uma observação. Além do webmail, pode ser cobrado também na sua prova alguma coisa sobre cliente e-mail. Certo? Fica atento a isso aí. Que são o quê? São programas que você pode instalar diretamente no seu computador para poder fazer uso, acesso e envio de correspondências eletrônicas, ou seja, o e-mail, tá bom? Vamos lá. Os arquivos de imagem como SRC anexados às mensagens de e-mail são convertidos para JPG. Não. Galera, quando você anexa um arquivo no e-mail e faz o envio, não tem essa questão de converter o formato do arquivo, ele vai se manter o mesmo, tá bom? O mesmo arquivo, no mesmo formato que você está anexando, você como emissor, é o que vai chegar lá no destinatário, tá bom? Aquele que está recebendo. As mensagens de e-mail oriundas da internet para o destinatário são armazenadas na caixa de entrada por padrão. Aí sim, por padrão, sim. Por padrão por quê? Porque tem alguns provedores, também alguns clientes de e-mail em que você pode editar para onde é que algumas mensagens vão. E-mail de trabalho, e-mail pessoal, e-mail de um grupo de amigos, você pode dividir isso, você pode configurar em alguns provedores e alguns clientes de e-mail. Agora, por padrão, vai para onde? Para a caixa de entrada. Os endereços de e-mail transmitidos na modalidade cópia oculta são inseridos no espaço identificado como CCO. Perfeito, tá bom? Lembrando que quando você vai enviar um e-mail, você obrigatoriamente vai ter lá o para, o CC, que é o com cópia, e o CCO, que é o com cópia oculta, certo? E sempre um desses três aqui tem que estar preenchidos, porque se você está enviando um e-mail, tem que ter um destinatário, tá bom? E esses três aqui são os locais onde você coloca os destinatários. Tem questão, já vi questão cobrando a ideia de que você sempre tem que preencher o para. Não, não é verdade. A questão estava errada nesse ponto aí. Por quê? Porque você sempre tem que ter um destinatário. E esse destinatário pode estar no para, pode estar no CC, como pode estar no CCO. Tá bom?
Um deles tem que estar preenchido, isso é obrigatório, a gente tem para onde correr. Agora, que seja o para, não necessariamente. O para pode estar em branco e pode ter só o CC preenchido. O para e o CC pode estar em branco e ter só o CC preenchido. Tá bom? Vamos lá. Gabarito daqui, então, FVV ficou o quê? Letra B. Muitas empresas usam sistemas de e-mail integrados a seus sistemas de ambientes computacionais. Contudo, é sempre útil dispor de uma interface web que permita, ao utilizar, ler e escrever e-mails usando o navegador. Esse tipo de acesso a um serviço de e-mail é conhecido como o quê? A ideia do web e-mail, como nós vimos agora há pouco, tá bom? Letra E. 12. João é o usuário do navegador Chrome e, por meio do web e-mail do Google, enviou um e-mail para 20 colegas, digitando todos os endereços no campo reservado aos destinatários. Entretanto, 2 desses endereços foram digitados erroneamente, como e-mails inválidos, sintaticamente corretos, tá certo? Ou seja, a sintaxe dele estava correta, que seria o quê? O nome do provedor, certo? O nome do provedor, do usuário, o identificador do endereço de e-mail, que é o arroba, aí sim, o provedor e a sua localização, o local, tá bom? Lembrando que aqui no provedor você já vai ter o nome e o tipo de provedor. Nome e tipo. Tipo, exemplo, esse carlielder@gmail.com. Lembrando que a parte local no Gmail não tem, né? Porque o Gmail é registrado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos não há o luxo de não precisar exibir a identificação do local, tá bom? Diferente dos outros países. Nesse caso, nenhum dos destinatários recebeu o e-mail? Não, é errado. Quem estava com o e-mail digitado corretamente, certo? Recebeu. Somente os destinatários que aparecem na lista antes do primeiro erro receberam e-mail? Também não. Somente os destinatários com endereços corretos receberam e-mail? Beleza. Está com cara de ser nosso gabarito. O e-mail não foi sequer enviado? Errado. Todos os destinatários com endereços corretos receberam e-mail, mas o e-mail não apareceu na caixa de enviados. Errado. Gabarito letra C. Aqueles que estavam com endereços corretos receberam o e-mail. Próximo. Assinale a opção que indica o protocolo que tem a atribuição de mapear os nomes dos hosts, ou seja, dos endereços, certo? Para os respectivos endereços de rede. DNS, nosso gabarito aqui. O DNS, pessoal, também é chamado de servidor. Ok? Isso por quê? Porque ele é o responsável para fazer a conversão de endereço IP em nome do site. Veja só, sempre que você quer acessar uma página de internet, o que é que você faz? Você digita o nome da página. Só que a internet, a rede, não entende a localização de uma página só pelo nome. Ela entende através do endereço IP, no qual aquela página está reservado, o endereço IP do computador no qual aquela página, aquele site está armazenado. Tá bom? É assim que a internet funciona. Ela não identifica nomes, identifica números, ou seja, o endereço IP. E quando você digita um nome, tem que existir um endereço IP correspondente exatamente àquele nome ali. E quem é que faz esse controle? O protocolo DNS, ou também chamado de servidor DNS. O SNMP, ele é um protocolo de monitoramento. Ele monitora redes, certo? Telnet é para acesso, vou botar só assim, remoto. ICMP é para troca de mensagens, certo? Ele atua na área de troca de mensagens. E o IMAP é para recebimento de e-mail. Ok? 14. A ferramenta da internet que consiste em criar uma abstração no terminal, permitindo ao usuário a criação de uma conexão com o computador remoto sem conhecer as suas características,
possibilitando o envio de comandos e instruções de maneira interativa, é o que? É o Telnet, é o protocolo Telnet, ou o Telecommunications Networks, né? Comunicação de rede. Muita atenção com a ideia dos protocolos. Por quê? Porque é muito comum os protocolos aparecerem para a gente somente assim, com as siglas. Agora, uma questão como essa, que cobra o significado da sigla, pode derrubar muita gente, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos na letra B o FTP, letra C o TFTP, na letra D o D. O D aqui ficou feio, viu? Ai, ai. Olha aqui. Nós vamos ter o DNS. E aqui na letra E, nós vamos ter o DHCP. Tá bom? Esses aqui são os protocolos correspondentes a esses nomes aí. Tá bom? Então, muita atenção a todos eles. 15. O protocolo FTP permite realizar a transferência de arquivos entre diferentes computadores, independente do sistema operacional utilizado. Sobre o funcionamento do FTP, assinale a afirmativa correta. Os arquivos podem ser transferidos pelas conexões de dados ou de controle. A conexão de dados existe apenas durante a transmissão de dados? Não, a conexão do FTP fica de modo constante, tá bom? E não apenas a transmissão de dados. O servidor FTP é responsável por iniciar e encerrar a conexão de controle. Não é... Certo? Opa. Tá bom? A conexão de controle não existe durante a transmissão de dados. Errado. O FTP utiliza o protocolo SSH na conexão de controle. Não. Certo? Os arquivos podem ser transferidos pelas conexões de dados e de controle. Perfeito. Gabarito letra A. E o FTP, nessa questão do controle, ele vai trabalhar com duas portas, basicamente, tá bom? A porta 20 e a porta 21, tá bom? Que são as portas, são os caminhos que os protocolos fazem para poder chegar, para poder transitar dentro do sistema. Cada protocolo tem uma porta específica para poder transitar, tá bom? 16. Mateus, ao fazer uma pesquisa sobre a bandeira do Brasil, efetuou uma busca no Google com o nome, né, Bandeira Brasil, e recebeu páginas que não tratavam diretamente do objeto da busca, como, por exemplo, uma lista de referências às bandeiras de outros países. Assinale a opção que indica o texto de busca que Mateus deveria utilizar para obter resultados mais precisos. Galera, com relação a motores de busca, né? Para você poder ter uma busca precisa, ou seja, ter um retorno de página somente daquilo que você está buscando, ou seja, bandeiras do Brasil, você tem que fazer uma busca exata, certo? Uma busca exata. E com essa busca, como é que você faz isso? Colocando os termos de busca entre aspas. Tá bom? Se você, porventura, quiser excluir, vamos supor que fosse para excluir, né? Você deveria pegar bandeiras menos, sinalzinho de menos aqui, junto do Brasil. Aí você estaria excluindo bandeiras do Brasil. Você ia estar buscando bandeiras, só bandeiras, menos bandeiras do Brasil, tá bom? Mas como aquele que é a busca exata de bandeiras do Brasil, certo? Tem que colocar entre aspas. No caso aqui, gabarito, letra B. Professor, a letra D não poderia ser? Não, porque, olha só, ele está separando aqui os termos, tá vendo? Ó? Os termos têm que estar dentro da mesma ferramenta de busca, tá bom? No caso aqui, ó, bandeira do Brasil, todo entre aspas. Vai retornar somente sites ou imagens que tenham a ver com bandeiras do Brasil, que sejam da bandeira do Brasil, tá bom? Ou que pelo menos tenham essa identificação. 17. Letra B, pronto, 17. No Google Chrome é possível navegar com privacidade sem salvar o histórico de navegação, cookies e informações fornecidas em formulários. Esse tipo de navegação é indicado pela mensagem ilustrada a seguir. Assinale a opção que indica o recurso utilizado pelo Google Chrome para navegar na web com privacidade no modo sem rastros. A sincronização com dispositivos... Opa, peraí. Galera, aqui... Eu acho que tem um erro, não sei como é que está no PDF de vocês, antes de enviar eu vou corrigir, tá bom?
Mas ó, deixa eu riscar isso aqui, ó. Aqui é para ser letra A, isso aqui foi um errozinho de adição, tá bom? Letra B, C, D e E, tá bom? É para ser assim. No caso aqui, esse item vai se referir à navegação anônima, que é esse aqui, tá bom? Eu vou corrigir o PDF de vocês antes de enviar, mas eu estou corrigindo aqui no slide, tá bom? Vocês vão receber o slide desse jeito aqui, mas no PDF eu vou corrigir antes de enviar, beleza? Vamos lá, próxima. Ah, deixa eu explicar aqui um detalhezinho. Eu sei que a aula já está se esticando, já está com 40 minutos, mas é rapidinho, estamos acabando, tá bom? Mas é importante porque o nosso conteúdo, infelizmente, é extenso e a gente tem que procurar passar o máximo de informações para vocês possíveis, tá bom? Vocês estão aqui para ter uma aula de 30 minutos, o que passar disso é por minha conta, vocês estão no lucro. Aí vamos lá. Com relação às navegações, como nós não temos aí um navegador específico a ser cobrado, é importante que você saiba o seguinte. Bora aqui uma página em branco. Nós podemos ter uma cobrança sobre o Google Chrome, sobre o Firefox, sobre o Internet Explorer e ainda sobre o Edge. Tá bom? E cada um desses aqui tem pode ter uma especificidade sobre a questão da navegação reservada, tá bom? O Google Chrome, por exemplo, vai chamar de navegação anônima. O Firefox vai chamar de navegação privada. O Internet Explorer vai chamar de navegação in private. O Edge, eu explico já um detalhezinho que tem sobre o Edge, ele chamou a princípio de navegação também in private. Aí vamos lá. Existem também os atalhos para poder chegar a isso aí. No Google Chrome o atalho é o Ctrl mais Shift mais N. No Firefox é o Ctrl mais Shift mais P. No Internet Explorer é o Ctrl mais Shift mais P também. E no Edge, antigamente, era o Ctrl mais Shift mais P. Só que hoje, nas últimas atualizações, mudou. E passou a ser o Ctrl, vou botar aqui, Ctrl mais Shift mais N. Tá bom? Hoje, no Edge, está valendo esse daqui. Tá bom? Ficar muito atento a esse pequeno detalhe aí. Nas últimas versões, o Edge mudou o seu atalho para a navegação em private. Tá bom? 18. Nas configurações do Google Chrome, na seção de privacidade e segurança, a opção limpar dados da navegação não permite remover o quê? Não permite remover os arquivos provenientes de download. Ou seja, quando você limpa os dados do navegador, você não vai interferir nos arquivos que foram baixados. Você pode interferir no registro de arquivos baixados, que estão no navegador. Agora, os arquivos que já estão salvos no computador, não. 19. Utilizando o Internet Explorer versão 8, o sistema operacional Windows 7, configuração local, idioma português. Para acessar qualquer site, basta digitar o endereço requerido na barra de endereços do navegador para ter acesso à página solicitada. Entretanto, para poupar essa digitação de todo o endereço, há um atalho para os endereços terminados em .com. Para digitar rapidamente uma URL terminando em .com, deve-se digitar a parte www.i.com e em seguida pressionar o que? Ctrl mais Enter, Shift mais Enter, Ctrl mais Shift mais F9, Ctrl mais Shift mais F10. Nesse caso aqui, gabarito letra A, Ctrl mais Enter.
E 20. Se o navegador Internet Explorer 9 forem pressionados simultaneamente as teclas Ctrl mais J, é correto afirmar que uma nova guia será aberta? Não, não é. O gerenciador de download será aberto? Aí sim. A página atual será adicionada aos favoritos? Não. Todo o histórico de navegação será excluído? Também não. Gabarito letra B. Galera, eu sei que essa aula aqui se esticou um pouquinho, mas é para poder dar algumas esmiuçadas no conteúdo para vocês, tá bom? E isso não vai interferir em nada no tempo das próximas aulas, ok? E isso aqui é um pouco mais de dedicação que a gente tem para vocês, tentar esmiuçar ao máximo as questões para que vocês possam aprender também ao máximo para poder gabaritar a nossa prova. Valeu, até a próxima!